Professor Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dimensão defensiva do seu time. Você falava sobre as mudanças de plataforma programada para esse intervalo, certo? E queria que você falasse um pouquinho sobre a dinâmica da variação tática que você defende num 4-4-2 e às vezes o Galiano tem que fazer um quinto homem, ajudando um pouco o Fabiano, e eu queria também perguntar sobre o Pedro Henrique. O fato dele não ter o mesmo comprometimento defensivo que o Galiano é mais uma ordem sua para poder puxar um contra-ataque ou não? E no segundo tempo, que você, a segunda vez seguida, que você faz a mudança de plataforma de um 4-4-2 defendendo para um 4-1-4-1, e aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu já vou dar um pause antes dele começar, desculpa quando é pelo frame, pronto, esse frame é melhor. Ele já chega me quebrando aqui, tá? Olha aí, ó, atenção, tá? Atenção. E eu acho que eu usei a palavra certa, tá? Eu acho que se eu usar a palavra errada, eu não teria a oportunidade de defender o treinador. Eu usei a palavra errada de uma maneira correta, vamos dizer assim, né? Que foi o comprometimento. Acho que a palavra-chave da pergunta foi essa. Sim, só a única correção aí de tudo que você falou é a questão comprometimento, né? O Pedro Henrique é muito comprometido também, como todos os atletas. Ele cumpre uma função diferente da do Galiano, né? O Galiano, normalmente a gente trabalha com o Fabiano um pouco mais na base, né? Mais fixo, junto com o Marlon e o William. Na base, fechando 3 zagueiros, tá, pessoal? Quando eu terminar aqui, eu posso até botar uma mesa tática depois. E a gente baixa um pouquinho o Fabiano pelo lado direito e deixa o Pedro Henrique um pouco mais de liberdade para aproximar do Pedro Raul e do Mugni. Então, assim, são dinâmicas ali do jogo que a gente trabalha, né? A gente, em alguns momentos, baixa o Fabiano, traz o Galiano quase como ala. Pronto, vamos só falar primeiro sobre esse detalhe aqui, que eu acho importante. Vou tirar o Condé da tela, certo? Por que, Alisson, você está falando isso? Porque eu precisava ouvir isso do treinador, entende? Deixa eu tirar da tela aqui. Porque o que é que nós falávamos? O Pedro Henrique não volta para marcar. Hoje nós conseguimos entender que é uma ideia do treinador. O Condé acabou de falar, você escutou aqui conosco, tá? Que é uma ideia do treinador. Ele faz com que o Galiano baixe e aí deixa o Fabiano na base. Tá na tela? Tá na tela. O Fabiano fica na base com o terceiro zagueiro, com William Machado, Marlon e Fabiano, e o Galiano fazendo a ala. Faz com que o Dieguinho e o Sobral venha mais, e o Pedro Henrique não tenha tanta obrigação. Não é que o Pedro Henrique não é comprometido, não é que o Pedro Henrique é preguiçoso, é uma ordem do treinador, foi o que nós escutamos agora, certo? E ele fica mais livre para poder se aproximar ao Pedro Raul. Então fica praticamente um 5-2-1-2, né? Às vezes o Mugni vem para cá, fica um 5-3-2. Ok? Então, só para deixar bem claro, porque eu sou um cara que eu tenho PEG muito no pé do Pedro Henrique no quesito recomposição. Eu sou um dos caras que bato muito. Eu reconheço aqui, eu não vou fazer minha culpa, não, tá? Eu cobro mesmo, porque é uma coisa que o Galiano volta até para acompanhar o lateral e o Pedro Henrique não volta. Ele é filho da Xuxa? Não, é uma ordem do treinador. Certo? Mostrei aí, vou deixar ele falar novamente pra gente não colocar palavras na boca do Condé. Galiano, né? O Galiano 4-2 defendendo. Só a única correção aí de tudo que você falou é a questão comprometimento, né? O Pedro Henrique é muito comprometido também, como todos os atletas. Primeiro detalhe, ele já vai em defesa do jogador. Isso aqui é o Condé. Ele cumpre uma função diferente da do Galiano, né? Que foi o que eu acabei de mostrar, lembrei da mesa tática, tá? O Galiano, normalmente a gente trabalha com o Fabiano um pouco mais na base, né, mais fixo, junto com o Marlon e o William, e a gente baixa um pouquinho o Fabiano pelo lado direito e deixa o Pedro Henrique um pouco mais de liberdade para aproximar do Pedro Raul e do Mugni. Então, assim, são dinâmicas ali do jogo que a gente trabalha, né? A gente, em alguns momentos, baixa o Fabiano, traz o Galiano quase como ala. Trabalhamos também muito nesse período essa variação de sair de um 4-4-2 para um 4-1-4-1, né? Como principalmente quando o Lourenço entra e faz essa função, a gente faz um tripé de meio campo ali, mas bastante liberdade para esses volantes de corredor para pressionarem a saída de bola com isso. Os volantes de corredor que ele fala esses dois, ó, são 3 volantes, um fixo que é o Dieguinho, aí o volante de corredor é o Sobral e o Lourenço. Esses dois têm muita liberdade para atacar, entendeu? Isso
Pedro Raul passa a ter menos obrigação de pressionar a saída de bola dos zagueiros, que quem passa a fazer o salto são os volantes. E aí outro detalhe, ele fala sobre o Pedro Raul não ter obrigação, porque os volantes sobem para marcar os zagueiros e o Pedro Raul fica responsável de marcar o volante da saída de 2-1, ou então fica no meio dos dois zagueiros, enfim. Poupa um pouco do fôlego do Pedro Raul, que aguentou até o final do jogo ontem, tá? E também em alguns momentos a gente adianta um pouco o Mugni, né? E faz praticamente um 4-2-4. Então são... Que foi o que foi feito contra o Vitória, que foi o que foi feito no lance do gol, tá? No lance do gol, será que tava num 4-2-4, se eu não me engano. Variações que a gente trabalhou e que tem que ser feito mesmo, né? Até porque com o decorrer da competição, as equipes vão se estudando e você tem que ter alternativas. É claro que a gente tem um comportamento já básico, padrão, principalmente no aspecto defensivo. A gente está com uma equipe muito bem equilibrada, tendo um bom entendimento do momento de saltar, de pressionar, o momento de fazer uma marcação no bloco médio. Então, assim, são situações que a gente aproveitou esse período e nesses 2 jogos já me agradaram. É claro que a gente vai sempre continuar, é claro que com esse número de jogos agora próximos a gente não vai conseguir modificar muito, mas a gente sempre vai fazendo um ajuste ou outro para a partida seguinte. Pronto, tá aí. O Condé falando um pouquinho sobre a questão do comprometimento do Pedro Henrique, que é um atleta muito comprometido, mas ele cumpre função. É por isso que muitas vezes eu trago a crítica ao treinador. O treinador não fez isso, não fez aquilo, porque fica claro que o Ceará hoje é um time super comprometido, é um time que é esforçado, que briga por cada centímetro do campo, certo? Então eu acho que... como é que eu posso falar? É um detalhe que nós precisamos entender. Eu trago sempre a minha opinião, o meu ponto de vista. E essa pergunta me dá a oportunidade de entender um pouco do ponto de vista, e você também de entender um pouco do ponto de vista do treinador relacionado a todo esse sistema defensivo e todas as mudanças de plataforma, né? Como ele confirmou, a volta do Galeano para dar uma base para o Fabiano, para poupar um pouco do Pedro Henrique, a mudança para o 4-1-4-1 para poupar o Pedro Raul num setor de marcação, não fazer com que ele corra tanto, e sim colocar os volantes que estão com fôlego renovado e que são muito bem fisicamente. O Sobral tem suas limitações ofensivas, mas defensiva ele está no campo todo, ele preenche o campo todo, agrega muito. O Lourenço, no meu ponto de vista, tem entrado bem, apesar do gol perdido. Não vou sacrificar o cara por causa de um gol perdido, mas ele tem agregado, tem dado muita liberdade para o Matheus Bahia, para o Fernandinho. Então, a composição dos 3 volantes facilita e favorece muito para que outros jogadores descansem ou tenham um destaque a mais. Ok? Então, isso vai virar um corte. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aí no canal do Muttley. Quem quiser ir além, eu não coloquei porque eu esqueci, ó. Mas tem aí, ó, o Superchat, o Pix aqui na descrição e fixado no comentário para quem quiser fortalecer e comemorar aí esse resultado positivo. Tamo junto, Deus abençoe. É nóis.